Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Após um período ausente, estamos de volta aí para trazer tudo sobre o Fluminense nas suas manhãs, como vocês já estavam acostumados, né? Mas agora é para ficar, agora é definitivo. Então, peço para os amigos já deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, ativar as notificações, né, que é muito importante aí para o YouTube poder divulgar o Pitaco. Compartilha também nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp. E vamos lá, que tem muita coisa para falar. E ó, fica até o final do vídeo, que você vai saber aqui o que está pegando para a renovação do Paulo Henrique Ganso sair com o Fluminense, né? A gente tem essas informações. Não sei se vocês já viram em outro lugar, né? Mas acredito que vocês vão ver pela primeira vez aqui no Pitaco. Então fica aí até o final do vídeo e vamos nessa. Voltamos em definitivo para falar muito sobre Fluminense nesse vídeo de hoje, dia 28 de maio de 2025. E vamos já começar falando sobre Xerém, né? Aqui no Pitaco é o único canal que você vai ver cobertura integral de Xerém, das nossas categorias de base. E vamos começar falando sobre o nosso Sub-17, que está disputando o Campeonato Brasileiro da categoria. Ano passado, o Fluminense venceu essa competição naquela final contra o Palmeiras e estamos na terceira rodada. E dessa vez o Fluminense foi até a Bahia e venceu o Bahia por 2-0. Gols de Bernardo André e Arthur Rian, lateral direito, que foi para a seleção, inclusive, há pouco tempo. O Fluminense, com essa vitória, chegou aos 6 pontos em 9 possíveis, né? Lembrando que o Fluminense abre a competição tomando uma goleada de 4-0 do Red Bull Bragantino lá em São Paulo. Depois a gente goleia o Cuiabá por 5-0 aqui no Rio. E agora a gente chega na nossa segunda vitória, 2-0 contra o Bahia, lá na condição de visitante, né? Próximo jogo do Fluminense, dia 3 de junho, contra o líder São Paulo. São Paulo tem 7 pontos, seguido aí pelo próprio Bragantino com 6 e o Fluminense na terceira colocação também com 6 pontos. Então, próximo jogo, dia 3 de junho, em Moça Bonita, estádio lá de Bangu, 19 horas. Vamos falar agora sobre a parcial de ingressos. Quantos ingressos já foram vendidos para Fluminense e Once Caldas? Partida decisiva para a continuidade do Fluminense na Copa Sul-Americana, jogo que vai acontecer amanhã. A gente vai falar mais sobre essa partida no vídeo de amanhã. Hoje, a gente só vai passar essa parcial, que já foram vendidos até aqui 20 mil ingressos. Né? Se espera um grande público para esse jogo, mas talvez com essa parcial, eu acredito que a gente deva chegar aí na casa de 30 mil, 35 mil no máximo. Um jogo de extrema importância para o Fluminense. Né? Vamos falar agora sobre uma oportunidade de mercado. Né? Essa é uma palavra que é muito usada no meio do futebol quando a gente fala em contratação de reforços. E esse nome, ele aparece vindo da Itália. Essa oportunidade vem da Itália, chamada Rafael Toloi, zagueiro de 34 anos, zagueiro que, se eu não me engano, começou no Goiás, teve uma passagem muito boa pelo São Paulo e foi para a Atalanta, foi campeão da Liga Europa, virou capitão da Atalanta, chegou na seleção italiana, se naturalizou, né? Um jogador que está encerrando o seu contrato agora no dia 30 de junho e a Atalanta já comunicou que não vai renovar, já teve até a despedida do Toloi. Como a temporada já acabou, o Rafael Toloi está livre no mercado. Né? O Rafael Toloi está livre no mercado, janela que abre agora no início de junho. Então, algum time se acertando com o Toloi, então basta ter aquele acerto com a Atalanta para poder fazer uma rescisão ali antecipada para o Toloi poder escolher o seu clube, né? Jogador de 34 anos, zagueiro, e que cairia como uma luva no Fluminense, né? Se tiver bem de saúde, óbvio. O Toloi teve uns momentos de lesão aí nessa passagem, nesses últimos anos aí da Atalanta, perdeu a condição de titular, inclusive, mas é um jogador que, se tiver bem fisicamente, clinicamente, seria um grande reforço para o Fluminense. Então, vocês aprovariam a chegada do Toloi aqui no Fluminense? Para mim, seria uma contratação
imensa, né? Muito boa, que poderia resolver o problema do companheiro do Thiago Silva da nossa zaga. Vamos falar agora sobre um volante do Fluminense que está de saída. Estamos falando de Vitor Hugo. Poucos lembram, né? Poucos lembram, né? Não teve uma passagem marcante no Fluminense. Jogador que tem... Jogador de 21 anos, né? Fez apenas 6 jogos no profissional do Fluminense, fez alguns jogos no Campeonato Brasileiro Sub-23 e tem seu contrato encerrando no dia 30 de junho também. E já foi comunicado que não vai permanecer no Fluminense. O jogador teria sido uma indicação de Mano Menezes, né? Então vamos ver se realmente foi. Espero que o Mano leve ele para o Grêmio, né? Se ele trouxe ele para o Fluminense, espero que leve para o Grêmio. Já que o Mano, que gosta tanto do futebol desse jogador aí que veio do meio do nada, não despertou aí uma relação de amor com a torcida, né? Então, Vitor Hugo, mais um volante aí, deixando o Fluminense. Falamos agora sobre Niko Kovac. Quem é Niko Kovac, Bruno? Técnico do Borussia Dortmund. Deu uma declaração e falou do Fluminense, né? Então, vamos lá, vamos abrir aspas aqui para o Niko Kovac. Você compete na Europa, na Champions ou com seleção, mas encarar esses times é um território completamente novo para nós. Times brasileiros são sempre de altíssimo nível e o Fluminense tem sido muito bem sucedido. Devem ser considerados favoritos para avançarem junto conosco. O primeiro jogo é sempre importante, porque dependendo do resultado, você entra pressionado nos outros dois ou pode jogar com mais tranquilidade, disse o treinador do Dortmund, que é o primeiro adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, jogo que vai acontecer no dia 17 de junho, estreia do Fluminense. O Dortmund, que vinha num momento muito ruim no futebol, muito fraco, resultados horrorosos, brigando pelo rebaixamento no campeonato alemão, e aí após a chegada do Niko Kovac, tudo muda, né? O Dortmund passa a jogar muita bola, jogadores crescem de produção e o Dortmund encaixa aí uma sequência gigante de vitórias e ótimos resultados. Então, o que seria bem acessível há um tempo atrás, pode ser que agora não seja tanto, né? Mas não é nenhum bicho-papão. Então, o que os amigos acham? Vocês acham que tem chance o Fluminense ganhar do Dortmund? Deixa nos comentários aí. Vamos agora falar sobre uma notícia que saiu ontem, já no final do dia, né? Uma nota soltada pelo Fluminense a respeito de uma declaração conjunta dos times brasileiros sobre um projeto de lei, né? E por que isso é tão importante? A nota ela diz mais ou menos o seguinte: os times brasileiros assinaram uma declaração demonstrando preocupação contra a PL, projeto de lei, 2985/23, de autoria do senador Carlos Portinho, onde se limita comercialmente a veiculação de publicidade de operadores e apostas em propriedades estáticas. O que seriam propriedades estáticas? Placas de publicidade, né? Em eventos e entidades esportivas. E aí eles completam uma proibição fantasiada de limitação, que pode colapsar financeiramente o futebol brasileiro, além de colapsar também juridicamente. Caso a PL entre em vigor, o futebol pode perder até 1 bilhão e 600 milhões por ano, né? E por que isso pode ser tão prejudicial, né? Porque muitos clubes já fecharam contratos com casas de apostas, por exemplo, para fazer a divulgação, ou os próprios campeonatos, e tem naqueles banners, né? Naquelas placas de publicidade. E aí, se você limita isso aí, se você proíbe, como é que faz com quem já tem um contrato assinado, com quem já recebeu dinheiro sobre aquilo ali? Tem clubes menores que vivem daquilo ali. E aí, como é que você faz com esse dinheiro? Tem que devolver? Enfim, é uma situação que está acontecendo aí. É bom a gente ficar de olho, né? E com esse posicionamento dos clubes aí, pode ser que faça um barulho, né? Então, vamos continuar acompanhando e a gente vai trazendo atualizações para vocês aqui no Pitaco, beleza? E vamos fechar o vídeo falando sobre Paulo Henrique Ganso. Por que Paulo Henrique Ganso? Porque o nosso capitão, ou um dos capitães do Fluminense, está em vias de renovação de contrato, né?
O jogador tem 35 anos, faz 36 anos em outubro, chegou ao Fluminense em 2019. É o jogador com mais tempo ali no profissional do Fluminense, né? Tirando os jogadores de Xerém, óbvio, né? Mas é o jogador com mais longínquo que a gente tem aí no nosso elenco. Já tem aí, vai fazer 6 anos de Fluminense, né? 19 a 25, 6 anos de Fluminense. E o contrato de Paulo Henrique Ganso estava sendo debatido no início do ano para poder fazer uma renovação do contrato. Mas houve uma paralisação devido ao problema da miocardite, né? O Ganso que tem contrato até o final de 2025. Ou seja, a partir de junho já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube para sair no final do ano. E aí, por causa da miocardite no início do ano, foram paralisadas essas negociações para renovação do contrato. E agora, com o Ganso já de volta, bem de saúde, e aí as negociações voltaram. Já existiram conversas entre o staff do jogador e a direção do Fluminense para essa renovação. E aí vem a informação aqui que eu falei no início do vídeo, que não sei se alguém já falou sobre isso, então talvez você está vendo isso pela primeira vez aqui no Pitaco. O que está pegando até então nessa renovação, tá? O que está pegando é que Paulo Henrique Ganso pede 3 anos de contrato. Isso foi uma informação que a gente recebeu ontem, e aí agora eu estou repassando para os amigos. Ganso está pedindo 3 anos de contrato, enquanto o Fluminense está oferecendo 2 anos de contrato. É o tal do projeto esportivo, né? Então, o Ganso terminaria, e se fechasse com 3 anos, Ganso finalizaria a passagem pelo Fluminense com 39 anos, acabaria aí o contrato em 2028, com quase 10 anos de Fluminense, né? Já para se aposentar. Então, já na fase final da carreira aí para se aposentar. E aí, isso é o que está pegando nesse momento. O Fluminense oferece 2 anos e Paulo Henrique Ganso oferece 3. Uma renovação de contrato geralmente tem aumentos salariais também, né? Então, isso meio que já está acordado. O Ganso vai receber um aumento, né? Vai receber um aumento também por causa da renovação. Só que o que está pegando nesse momento é o tempo de contrato. E aí entra o Santos, tá? O Santos tem interesse no jogador e já sinalizou, é um antigo sonho do Santos, né? Repatriar Paulo Henrique Ganso, e já sinalizou com essa proposta de 3 anos para Paulo Henrique Ganso. Então, talvez isso aí seja o que pode fazer o Ganso balançar. Se o Fluminense não oferecer 2 anos e o Santos oferecer, de fato, concretizar, né, a proposta, porque você sinalizar é uma coisa, você formalizar é outra, né? Então, a gente tem informações que o Santos já sinalizou com 3 anos, e aí vai depender agora do Fluminense, a vontade que o Fluminense vai ter de fechar a renovação com o Paulo Henrique Ganso. O jogador quer ficar no Rio de Janeiro, o jogador já está ambientado, seu filho joga no Fluminense, então já é muito tempo, né? Hoje o Ganso, a gente pode falar que é o Ganso do Fluminense, não o Ganso do Santos, não o Ganso do São Paulo. Então, tem essa pendênciazinha aí. Eu acredito, sinceramente, que isso vai ser resolvido, tá? O Fluminense vai acabar cedendo. E, opinião agora, eu gosto muito do Paulo Henrique Ganso, é um jogador, assim, para mim, brilhante, um dos últimos camisa 10, mas eu acho que poderia se encerrar o ciclo, né? Final do ano, com uma passagem brilhante no Fluminense, é um jogador de idade elevada, um salário elevado, e a tendência é a cada ano o rendimento de Paulo Henrique Ganso caindo, ainda mais num futebol de alta intensidade física, como é o de hoje em dia. Ganso é um jogador de intensidade mental. Ele faz o jogo fluir de uma maneira mais rápida, de repente com um passe vertical. Uma jogada que um jogador que corre levaria essa bola em 10 segundos, o Ganso faz chegar essa bola em 2 segundos, em um passe, né? Mas, infelizmente, a gente tem que começar a repensar a maneira de fazer futebol no Fluminense, né? Isso é algo que eu sempre cobro por aqui. Então, não adianta eu pedir que outros jogadores encerrem ciclos e eu querer que prossiga esse ciclo com o Paulo Henrique Ganso. Acabou o contrato, amigo. Acabou o contrato. Obrigado pelos
serviços prestados ao Fluminense, né? Faz lá uma homenagem para o Ganso, enfim. Mas acho que a vida poderia seguir, né? Se fosse para renovar, um aninho no máximo, né? Mas mesmo assim, ainda a contragosto da minha parte. Então é isso, galera. Vocês são a favor ou contra a renovação de Paulo Henrique Ganso? Deixem aí nos comentários. Fiquem ligados, amanhã tem mais vídeo aqui no Pitaco. Vamos falar tudo sobre Fluminense Once Caldas. Então é isso, ótimo dia para todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!